Eu quero fazer agora esse perfil L, usando ainda a Smart Line. Dessa vez eu vou fazer tudo com lines. Eu vou usar o vértice às vezes Sharp, às vezes Rounded. Ok? O ponto bom para começar esse exercício aqui opa, é esse ponto aqui. Tá? Mas pelo menos uma vez me deixa escolher um ponto ruim para começar. Eu vou começar por aqui. Isso é uma má ideia, tá? Por causa dessa má ideia, quando eu fechar o perfil, vai dar um probleminha aqui. Tá? É só para depois usar o Modify para corrigir o problema. Então, vamos lá. Pegando um ponto ruim para começar. Estou começando com lines e Sharp aqui. Começando em algum lugar aqui por cima. Aponto para baixo. Digito 30 e aceito. Vou acertar aqui a janela. Tá. Vou apontar para a direita, digitar 30 de novo e aceitar. Por enquanto, estou fazendo vértices canto vivo, Sharp. Vou apontar para cima e vou digitar 5 e aceitar. Repara, o próximo ponto vai gerar esse vértice. Esse vértice eu quero que seja arredondado com valor de raio de 2,5. Então eu mudei aqui para arredondado de 2,5. Aponta para a esquerda, digita 25 e aceita. E continua criando raios, vértices arredondados. Aponta para cima e digita 25 de novo, ou tecla Enter e alinha com o vértice lá em cima. Eu vou digitar 25. Aceita. Agora o problema. Deixa eu dar um zoom aqui. Porque quando você fecha o elemento, você cria dois vértices simultaneamente. Ou você cria os dois canto vivo, ou você cria os dois arredondados. Eu vou criar os dois arredondados. Me dá um OK se vocês fizeram o exercício com o mesmo errinho no final, provocado pela má escolha do ponto inicial. Era melhor ter começado no canto inferior esquerdo, porque aí quando eu fechasse eu criava dois cantos vivos e tudo certo. Mas pode acontecer na prática que você sem querer escolheu um ponto ruim para começar e tem um vértice errado ali. Bom, vocês já sabem como corrigir. Deixa eu maximizar minha janela. Nós vamos usar novamente aqui o Modify. Aqui. Primeiro comando do grupo com o mesmo nome, Modify. O detalhe aqui é repara aonde a bússola do Acudral vai aparecer. Eu vou clicar aqui para mudar esse vértice. Repara onde o Acudral vai aparecer. No ponto exato que eu preciso usar para não mudar a posição das arestas.
tá? O AcuDraw o tempo todo tenta ajudar você. Você às vezes nem nota, mas ele te dá ganhos de produtividade o tempo todo. Então, eu vou modificar o raio, que está errado, não é arredondado, devia ser Sharp. E aceita com o cursor próximo do centro do AcuDraw. Quando você coloca o cursor próximo do centro do AcuDraw e clica o botão esquerdo, você está aceitando com precisão o centro do AcuDraw. É um ponto de precisão. Okay? E está corrigido. Me dá um OK se vocês entenderam como corrigir o vértice que a gente gerou errado. Então, o americano gosta de falar que você tem comandos companheiros, né? Companion to. Então, o modify em português acho que a gente diria amiguinho, né? O place, smart line e o modify são comandos amigos, né? Funcionam bem um com o outro. Eu vou dar o undo. Então, pego o modify element. Identifico o ponto médio do vértice que está errado. Na caixa de setagens aparecem os dados do vértice que você identificou. Modifica para Sharp. E aceita com seu cursor próximo do centro do AcuDraw. Deu certo, Jéssica, Sônia? Sônia, ok. Jéssica? Ok, legal. Tá. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre agrupamentos. Alguém perguntou antes sobre trim, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre trim, tá? Eu estou pulando para a página 175. Se vocês fizeram como eu, começando e terminando sem interromper, isso aqui é um elemento único. Isso é um elemento único. Isso é um elemento único. Em determinadas situações, e é importante que você tenha um bom motivo para isso, você pode quebrar esses elementos únicos em elementos mais simples. Tá? Algumas situações fazem que isso seja necessário. Né? Por exemplo, você trabalha numa empresa que só tem o MicroStation como produto da Bentley. E uma pessoa de uma outra empresa que está num projeto junto com a sua empresa manda um arquivo DGN para você, só que eles usaram um aplicativo de BIM ou de civil, de estradas, ou de mapa, sei lá. Usou um aplicativo. Quando se usa um aplicativo, você não gera linhas, arcos, você gera objetos. Ou você gera paredes, portas, janelas no aplicativo para criar edifícios. Ou você cria superfícies de uma estrada para criar uma estrada. Aí se você tentar usar os comandos do MicroStation para modificar esses elementos, o comando vai dizer que não consegue modificar. O certo seria você ter o aplicativo que foi usado para fazer alguma modificação se for necessário. Agora, digamos que foi descoberto um pequeno probleminha e o teu chefe fala para você: muda só esse negocinho aqui que eu vou entrar em meia hora numa reunião, plota isso aí, me entrega que eu preciso disso em meia hora para entrar numa reunião. Ok, é uma emergência. Faz uma cópia do arquivo e na cópia do arquivo você ativa o comando drop, que é o último comando que está aparecendo aqui. Ó.
é uma linhazinha quebrada com uma lampadinha. É o comando drop, tá? Peguei daqui, ó. Último comando do último grupo, que chama grupos. Na caixa de setagens, você tem que marcar o tipo de elemento que você quer quebrar. Na historinha que eu contei, que você recebeu aí um DGN de alguém que usa um aplicativo, você quebraria os elementos do aplicativo. Isso é uma atitude drástica, né? Porque o elemento deixa de ser uma parede para ser ou um monte de retângulos, ou se você quebrar demais, um monte de linhas, né? Perde toda a inteligência. O que você não deve fazer é devolver esse DGN com elemento, com objeto dropado de volta para a pessoa que te enviou. Ele vai te xingar, né? Então você faz uma cópia, dropa na cópia, faz a modificação que o teu chefe pediu, faz a plotagem, tá? Mas é uma situação de emergência. E existem algumas outras situações, essa é uma. Digamos que a gente tem um bom motivo, né, para dropar. Vocês poderiam ser, qual que é a palavra? Pragmático, né? E marcar tudo, né? Assim eu vou ser capaz de quebrar qualquer coisa. Tá, é uma ideia. Mas para ser didático e para evitar dropar algum tipo de elemento que eu não quero dropar, eu vou tentar marcar só a opção que eu preciso. Mas como é que eu vou saber? Por exemplo, se eu quiser quebrar essa borda externa da letra P, eu vou encostar aqui e aí ele me diz que é um complex shape. Complex shape. Complex. Aí eu vou identificar esse elemento. Aí você tem que ganhar a mensagem elemento dropado. Mais um verbo que o para pôr no dicionário, né? Ok. Então, se eu pegar o comando de seleção, eu devo ter aqui um arco, devo ter uma linha. Opa, não tenho uma linha. Eu tenho uma line string, que é uma sequência de linhas. Dá para quebrar? Dá. Vou lá no drop de novo. Eu posso ligar a chave line strings, que serve também para polígono. Tá? Vou quebrar. E aqui eu vou ter linha, 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 linha e linha. Me dá um OK se vocês entenderam como dropar um elemento equivalente ao explode, explodir do AutoCAD. Repito, pensa bem, né? Toda vez que você dropa, você está tirando algum nível de inteligência do que você está dropando. Você está tirando toda a inteligência ou pelo menos parte da inteligência. Tá, como é que volta? Eu já falei para vocês, né? Destruir é sempre fácil, construir é mais trabalhoso. Vocês têm um comando para destruir, que é o drop, 3 comandos para juntar. Faz comigo aqui do lado, porque eu quero ter um exemplo de elemento aberto, tá? Pega o Place Smart Line e digamos que você esqueceu de ligar o Join. Tá? Vou desmarcar. E aí você criou uma longa sequência, por acaso eu estou fazendo com canto arredondado, né? Como se fosse uma linha de centro de uma estrada longa. E você pensando que você está criando um elemento único. Né? Então você tem centenas de... E aí no final você descobriu para sua infelicidade que o join não estava ligado, está tudo aos pedacinhos. Como é que junta?
para juntar elementos e criar um elemento aberto, só tem um comando. É esse ícone que tem ali um elemento aberto, tá? Algumas linhas e curvas, chama-se Create Complex Chain. Você tem dois métodos, manual e automático. No manual, você precisa identificar os elementos um por um, na ordem, na sequência. É um pouquinho incômodo, né? Melhor usar o automático, em que você identifica uma das pontas. Se você tiver alguma razão para começar de um lado, escolhe aquele lado. E quando você seleciona automático, você tem acesso a esse campo de gap. Você pode ou não admitir uma pequena distância entre o final de um elemento e o início do outro. Você sabe o que você está desenhando, você sabe para que aquilo vai ser usado, você que define se pode ou não admitir um gap. Se você decidir, não, isso aqui tem que estar perfeito, você deixa 0 aqui. Bom, eu sei que eu criei com Place Smart Line, o comando não vai criar gap nenhum. Então 0 vai funcionar. Outras palavras que eu não gosto, né? Eu não gosto da Accuracy lá no Design File, eu não gosto desse Simplify Geometry aqui nesse comando. Porque não tem nada a ver com simplificar geometria. Você sempre pode marcar isso. Ele não vai tomar nenhuma liberdade de alterar a geometria. Deveria ser Simplify Type. Ele vai criar o tipo mais simples de elemento. Só isso. A geometria não vai ser alterada de forma alguma. É seguro. Pode ligar. Ele não vai mexer na geometria. Identifica uma das pontas. A mensagem diz aceita, rejeita. Eu vou clicar o botão esquerdo em qualquer lugar para aceitar. Como não tem gap, ele vai até o final. E tem mais um aceita. Isso aqui é um preview, tá? Você tem mais um botão esquerdo em algum lugar para aceitar o final. E aí você tem de volta, ou você tem agora o seu elemento único. Me dá um OK. Ah, e se tivesse um gap ali no meio? O comando parava lá. Tá? O comando parava lá. Você ia ver que o brilho ia parar em algum lugar. A gente está sem tempo, mas eu vou provocar um gap que eu não resisto. Tá? Eu provoquei um gap ali. A dica, se você tem que trabalhar com problemas desse tipo, pega outra cor pelo menos. E usa lá o comando. Então eu não quero gaps, tem que estar perfeito. Aceito, parou. Aceita, porque aí você vê, aí você dá um monte de zoom, que às vezes o gap é pequenininho, aí é você que decide, né, quem que está certo, se é esse vértice ou esse vértice, você vai ter que arbitrar, ou põe no meio, sei lá, né, aí você ajusta, aí você tenta de novo. Se tiver outro gap, ele vai parar de novo e assim por diante. Tá? Okay. Se vocês entenderam, nós vamos fazer. Nós destruímos a letra P, né? Vamos voltar à borda do P normal, Luiz. Se vocês entenderam o Create Complex Chain, eu não preciso explicar o Create Complex Shape. O ícone é muito parecido, só que um é figura aberta, outro é figura fechada. E o que tem aqui é igual. De novo, você tem manual e automático. No manual você tem que indicar aresta por aresta. No automático você pega um e ele tenta achar automaticamente o resto. Você que decide se pode ter gap ou não. E esse simplificar geometria e simplificar tipo.
Como vai ser um elemento fechado, não tem primeiro nem último, né? Você pode começar com qualquer um, aceita. Aqui tem um errinho, tá? Errinho de mensagem. Ele está dizendo, ó, shape closed. Tá nada. Isso aqui é um preview, tá? Falta um aceite para ele fazer. Me dá um OK. Se vocês entenderam esses dois comandos para juntar elementos para formar uma figura aberta, create complex chain, ou juntar elementos e criar uma figura fechada, create complex shape. Chain é aberto, shape é fechado. Tranquilo? Tá. Okay. Eu estou indo para a página 184, que tem um arquivo lá para ser aberto, para continuar esse assunto. Se vocês abrirem, só tem um texto de um exercício ali para abrir o modelo Create Region do arquivo Learning. Então, clica lá na pastinha amarela, localiza o Learning, aqui, abre o Learning, e aí já está no modelo que eu quero. Tá? Já está no modelo que eu quero. Eu quero olhar esses dois, podia fazer lá mesmo, né? Me dá um OK se vocês abriram esse arquivo LearningDGN. OK. O que eu vou mostrar agora não é comum ver sendo feito por usuários 2D do MicroStation. É raríssimo, é raro ver usuários 2D fazendo o que eu vou fazer aqui. Ao contrário, usuários 3D fazem o tempo todo o que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer a união, subtração e intersecção desses dois retângulos. Raramente você vê usuários 2D fazendo união, subtração, intersecção de figuras. Tem que ser figura fechada, né? Em 2D. Em 3D o pessoal ama subtrair um sólido do outro, fazer união de dois sólidos, ver intersecção de dois sólidos. No treinamento de 2D, alguém já perguntou de trim aí. Eu tenho que falar, não tenta usar trim para tudo. Às vezes as booleanas, que são união, intersecção e subtração, são melhores. No treinamento 3D eu faço o contrário. Eu falo, não tenta usar booleana para tudo. Tem trim. É curioso, mas é totalmente oposto. As booleanas em 2D ficam nesse comando Create Region. E aqui vocês têm a lata de tinta, que é o fluo de derramar, e vocês têm união, intersecção e diferença. Você poderia usar o comando e manter os elementos originais, keep original. Ou não manter. Eu vou não manter para ficar mais visual o resultado. Começando pelo flood. Se eu der um ponto aqui, ele vai procurar uma região em volta desse ponto. Se eu aceitar, sobrou isso aqui. Undo. Se eu clicar aqui e aceitar, sobrou isso aqui. Undo. Se eu clicar aqui nesse ponto dentro desse quadradinho menor e aceitar, está aqui. Então eu meio que fiz subtrações e intersecção só usando o flood. O que o flood não faz, undo, é o união. Tá? E aí, em vez de identificar, imagina que em vez de 2 tem. Aliás, vamos fazer, né? Deixa eu pegar o copy e fazer aqui um monte de. Você pode selecionar,
pegar o criar região, pedir para fazer a união e aceitar. Elementos são. Para terrenos, como o Wendel está colocando, pode ser uma mão na roda. Me dá um ok se vocês entenderam. Ok. Quando eu falar do trem daqui a talvez agora mesmo, eu volto a falar. Não vai ser agora. Ok. Eu estou indo para a tela seguinte, que é a 185. Esse capítulo, tu tienes un MicroStation en español. Yo me gusta usar inglés, pero tú tienes una versión de MicroStation en español también. ¿Okay? Tú no configuras, tú haces un download diferente. Tienes un download para inglés, tienes English, tienes un download para español, Spanish, y tienes un download para portugués, ok? Estou gastando meu parco espanhol aqui. Descargar. Download é descargar. Como assim copiar a forma, Jéssica? Ah, o monte de cópia que eu fiz? Você mantém apertado o botão da direita por um momento. Um décimo de segundo que você mantém o botão da direita apertado. Não é um clique seco, tá? Não é um reset. Você aperta e mantém apertado por um momentinho. Aí você abre esse menu e eu peguei o copy aqui. Tá? Podia ter pego o copy aqui também, não tem problema. Aí eu peguei esse aqui e copiei várias vezes. Aí eu selecionei, peguei o criar região, peguei o união, sem manter os originais e aceitei. Sí, gracias a Remiro. Vamos. Então, o próximo capítulo, na página 185, está falando de seleção de elemento, né? 99,9% do tempo a gente usa essas duas opções aqui, né? Deixa eu ver aqui. Na página seguinte, na 186, o manual pede para abrir um arquivo chamado Selecting Elements DGN. Vamos abrir. Então usa lá o ícone amarelinho da pasta amarela. Pode clicar em qualquer um, letra S. Selecting Elements. E dá um OK se vocês acharam esse arquivo aqui. Tá. Então, rapidinho, relembrando o básico, né? Isso aqui é individual, isso aqui é new, individual e novo. Então, se você identifica só com um clique um elemento, é uma seleção individual nova. Se você identifica outro, individual novo. Individual novo, individual novo, uma nova seleção, né? Então, se você só usa o botão esquerdo, individual novo. Você pode abrir uma área da esquerda para a direita, os elementos têm que estar inteiro dentro, só vou pegar 2 desse jeito. Se você fizer da direita para a esquerda igual ao AutoCAD, se tem um pedacinho dentro, pega o elemento.
Se você quiser, não por área, você quiser escolher esse, aperta e mantém apertado o Ctrl. Aí você pode escolher esse e esse. E mantendo o Ctrl apertado, se quiser tirar alguém da seleção, você tira esse, tira esse. Ok? 99,9% do tempo isso é suficiente. A segunda opção lá em cima só vai evitar que você arraste o mouse. Pode dar um botão esquerdo e um clique com o botão esquerdo para definir a área. Tá? A terceira permite a você criar uma seleção usando uma área poligonal. Difícil imaginar que isso seja muito útil. Nesse caso em específico, aqui em volta tá livre, né? Mas se tivesse meio congestionado aqui com muitos elementos em volta, selecionar com uma área circular seria interessante. Quando você usa as duas primeiras opções, um clique no vazio limpa a seleção, porque ele tenta criar uma nova seleção e aqui não tem nada. Então é um jeito de limpar a seleção, clicar no vazio. Mas quando você está usando alguma outra coisa, o clique no vazio às vezes não funciona, né? Então a gente usa o último ícone de baixo, né? Que quando tiver alguma coisa selecionada, o ícone se chama Clear. Curiosamente, quando você não tem nada selecionado, o ícone se chama Select All. Okay? A última opção aqui em cima é linha, talvez seja a mais útil depois da primeira, que você desenha uma linha. Não estou arrastando, é botão esquerdo, tá? E aí você pode selecionar elementos que você toca com a linha. Eu usei o tempo todo a opção New. Eu vou ficar com o modo linha em cima e vou pegar o adicionar. Então eu vou adicionar elementos na minha seleção. Ou eu posso subtrair elementos da minha seleção. Ou eu posso inverter. Repara que um está selecionado, o outro não, eu inverto. Okay? Inverto. E aqui é o Clear. Estamos na página 186. Misturei espanhol e inglês. Vamos lá. Pequeno exercício aqui. Mostra tudo aqui. Ctrl E para abrir o meu level display. Ctrl E. Já está ordenado aqui, só tem 3 níveis usados: cotas, elementos e texto. A maioria dos elementos está no nível elementos. Desliga o elements aqui. Só sobrou alguns textos, algumas cotas. Tá? Vou fechar. Eu vou usar esse último ícone aqui para selecionar tudo. E vou clicar no ícone do Delete. Pergunta vai parecer meio filosófica. O que eu fiz? Eu deletei só textos e cotas ou eu deletei tudo? 50% de chance de novo. Se não por outra razão, pelo menos para se divertir. Escolhe uma. O que eu deletei? Só texto e cota, opção 1, ou tudo, opção 2. Texto e cota, tudo.
texto e cota, 3 a 2 para texto e cota. 4 a 2 para texto e cota. Vamos lá, gente. Só, se não for por outro motivo, só para se divertir. 4 a 2, 5 a 2 para texto e cota. 6 a 2, é isso? Tem que perder a conta. 6 a 3. 7 a 3. Mudou? 7 a 4. 7 a... Tá ok. Deixa eu me explicar direitinho o que faz o Select All. Ele seleciona tudo. Você não pode brigar com você não pode ficar bravo com esse comando, porque ele faz exatamente o que o nome faz. Se eu der um Ctrl E agora, não tem nível usado. Limpou tudo. Mas eu não estava vendo. Mas deixa eu explicar Select All de novo. Select All é Select All. Seleciona tudo, mesmo que você não esteja vendo. Ok? Deixa eu dar um undo. E lembra, eu falei de um bom hábito. Quando você faz seleção, um bom hábito é olhar aqui. Se você olhar aqui, você evita alguns desastres, inclusive este. Você fala, eu vou selecionar só os textos e as cotas, dando Select All, porque o resto está desligado, e eu peguei 57 elementos. Não, tem algo errado. Então, olhar aqui, às vezes, evita acidentes. Tá? Se eu der um Ctrl E e ligar o meu elementos, vai ver que está tudo selecionado. Mas, tô brincando um pouco, mas você concorda comigo que é um caso que o comando faz exatamente o que ele diz que vai fazer. Ele seleciona tudo, mesmo que você não está vendo. Tá? Cuidado com ele. Tá. Alguns comandos ele tem por causa do AutoCAD. Tá? Porque o MicroStation tem que ser capaz de editar um arquivo DWG. Então, é meio escondido, né? Mas ele tem como... A gente vai falar disso daqui a pouco, tá? Alguns comandos têm esse triângulo preto no canto inferior direito da caixa de setagens. Isso significa que se você clicar nesse triangulinho preto, ele mostra opções estendidas. Quando você não precisa, clica de novo, porque aí ocupa menos espaço na tela. Aqui você pode selecionar elementos por atributos. Vou voltar para as duas primeiras opções aqui. Por exemplo, que é muito útil por nível. Imaginando que esse seja um desenho estruturado, organizado, digamos que eu tenho motivo para deletar todos os textos. Então eu vou selecionar o nível texto, imaginando que quem criou no nível certo, né? Então peguei o nível texto e eu vou deletar os textos. Tá? Isso aqui não é texto, isso aqui é outra coisa. Tá? Nós vamos falar depois. Você pode selecionar por cor. Cor número 3. Geralmente são as cores de número mais baixo, né? Cor número 3. Não, cor número 2 deve pegar esses verdes aqui. Pegou. Eu posso mover, deletar, o que quiser. Mas eu queria pegar o verde e esses azuis. O azul claro é o... Cadê os números baixos? Aqui. O azul claro é o 7. Eu estou adicionando, tá? Se eu mover aqui o elevadorzinho todo para cima, tá lá o 2 e o 7 que eu peguei. Se eu quiser, eu posso tirar da seleção clicando aqui. Aí dá para usar estilo de linha, peso de linha e algumas outras coisas que a gente ainda não viu. E talvez não vá ver.
Tranquilo? Comando de seleção. Alguém tem alguma dúvida sobre seleção? Tá. Usando o mesmo arquivo, o mesmo modelo, eu vou explicar a partir da página 186 que vocês têm uma segunda forma de selecionar elementos. Então, a segunda forma de trabalhar com grupos de elementos, de entre aspas, selecionar elementos, é usar fence. Tradução de fence é cerca. Você vai ver muito usuário de MicroStation falando, olha, cerca essa área com uma fence. Ele está dizendo para cercar a área com uma cerca. Tá? Tradução de fence é cerca. Como uma cerca na vida real, uma fence delimita uma área. O comando que cria uma fence é esse aqui. É um grupo, tá? É um grupo de comandos, mas eu só vou usar o primeiro. Place fence, colocar uma cerca, criar uma cerca. E tem vários desenhos, vários tipos de fence. A mais simples, que a gente usa mais, que é a retangular. Você pode ter uma poligonal, às vezes é útil. Você tem uma circular, nós vamos usar num exercício mais tarde. E aí tem mais algumas aqui. Se você pega elemento, você tem que identificar um elemento fechado, e você tem uma cerca igual o elemento fechado. Você só tem uma fence. Tem até jeito de guardar. Tá? Mas ativa só uma fence. E curioso, para eliminar a fence, o único jeito é clicar no comando place fence de novo. Tá? Curioso. From view, a partir da vista, você clica em qualquer lugar da vista e ele põe uma fence do tamanho da vista, retangular. Se você der um zoom out, você vê a fence. Se você pegar File e der um ponto de aceite em qualquer lugar, ele cria a menor fence retangular que tenha todos os elementos dentro. E por último tem o derramar. Aqui é como se fosse uma escada espiral vista por cima, né? Isso aqui é um degrau, isso aqui é outro degrau, tá? Se eu quiser uma fence igual a essa área comum aqui fininha, eu posso pegar, colocar fence, derramar, dar um ponto aqui e aceitar. Vou ter uma fence igualzinha aqui. Me dá um OK. Se vocês entenderam todas as formas, de todos os tipos de fence. 99% do tempo é o primeiro retangular. Ok. Então, façam comigo. Peguem o tipo mais comum, que é block, e desenhem um retângulo, uma cerca retangular, mais ou menos assim. Eu preciso ter alguns elementos totalmente dentro, alguns elementos totalmente fora e alguns elementos pulando a cerca, cruzando a cerca. Tá ok? O que eu posso fazer quando eu tenho uma cerca? A mesma coisa que você faz com seleção de elemento. Quando você seleciona alguns elementos, você pode copiar, mover, escalar, rotacionar, deletar, manipular, né? Quando você quer usar, por exemplo, copiar usando fence, na caixa de setagens, porque tem uma fence ativa, essa opção ficou disponível.
tá? Então, se o usar fence estiver marcado, eu posso usar a fence para definir que elementos eu vou copiar. E aí existem 6 modos. Inside, totalmente dentro. Copiar e mover pedem 2 pontos, ponto inicial e final. Eu vou dar um ponto inicial aqui no meio, não precisa ser aqui no meio, pode ser fora. E um ponto final aqui. Quem que eu copiei? Os elementos que estão totalmente dentro. Dá o undo, Ctrl Z. Muda para overlap, sobreposto deve ser a tradução. Aí eu copio os elementos que estão dentro. Vitor, eu estou usando o botão da direita, aperta, mantém apertado um pouquinho e pega o copy. Ou pega o copy daqui, tanto faz. Tá ok? Então peguei o copy. Deixa eu dar um undo aqui. Então estou correndo as opções aqui. O inside pega só os elementos dentro, o overlap pega os elementos que estão dentro e cruzando a cerca. Não é um clique com o botão da direita, tá? Não é um clique seco. Você tem que apertar e manter apertado o botão da direita por um momento, tá? Não é o clique seco é o reset, né? Se você aperta e mantém apertado por um décimo de segundo, se eu não me engano, esse é o tempo, ele mostra o menu de contexto. Voltando ao copy. Então vimos o inside, que só pega os elementos totalmente dentro, o overlap, que pega os dentro e cruzando. Clip é cortar, ou recorte, né? Esse é interessante. Isso seleção não faz. Os elementos dentro, totalmente dentro, como esse polígono, foram copiados. Os elementos cruzando a cerca foram recortados. E tem uma curiosidade aqui. Por padrão, você pode mudar isso. O que era um elemento fechado continua sendo um elemento fechado. O círculo virou isso aqui. Isso aqui veio da linha da fence. Tá? Os próximos 3 modos são os opostos dos 3 primeiros. Eu não tenho lá meu inglês perfeito, mas eu nunca entendi por que eles usaram a palavra avoid como oposto de inside. Para mim deveria estar aqui, no meu pobre inglês, deveria estar outside. Talvez em português tenha colocado dentro e fora, né? Vou pegar o void no sentido de fora, a cor da fence muda, eu pego só os elementos, eu não vou nem aceitar, tá? Eles pegam os elementos que estão totalmente fora. Já vou mudar aqui. Void overlap, pega quem está fora, quem está cruzando. E aí vocês já imaginaram, né? Void clip, quem está fora é copiado, quem está fora é recortado e copiado. Então, a partir de agora, vocês têm, quando vocês precisarem manipular vários elementos simultaneamente, vocês têm 2 opções, seleção e fence. Seleção tem aqueles manipuladores azuis, aqueles pontinhos azuis, que vocês podem usar para mudar o elemento. Fence não tem, mas fence tem um clipe que às vezes você quer usar, que a seleção não faz. Então tem umas coisinhas que um faz e o outro não faz. Na maioria das vezes, tanto faz se você usa fence ou se você usa seleção. A fence ela é mais rápida, né? Não é que ela é mais rápida, é que a seleção, vamos dizer assim, ela é mais performática. Quando você seleciona elementos,
ele brilha os elementos, né? Ele meio que é mais espalhafatoso. Imagina fazer isso com milhares de elementos. Então, o brilhar milhares de elementos leva um tempo, né? E quando você, por exemplo, move, ele mostra os elementos sendo movidos, né? Fazendo isso com milhares de elementos pode ser meio pesado, né? O Fence é um pouquinho mais seco, né? Você delimita a área, ele não brilha ninguém. Então pelo menos essa etapa de brilhar quem vai ser selecionado não acontece, ele é mais seco. Se tiver milhares de elementos nessa área, dá uma diferença de desempenho. Tá? A grandes processamentos, prefiro a Fence. Utilidade do Fence, lendo Wendell, justamente arquivo sim, com muitos dados, isso. Quanto mais elemento, mais motivo para usar Fence em vez de seleção. Tá? A Fence é mais seca, em termos de processamento, mais rápida. Tá, página 222. Aqui, nesse mesmo arquivo, não, volta para o arquivo Learning. Se vocês clicarem nessa setinha preta, não da seta verde, na setinha preta do lado da seta verde, você tem o Learning aqui. Ó. Esse é outro jeito de navegar. Né? A verde vai voltando pela ordem. Se você clica na setinha, cliquei na setinha verde. Se você clica na setinha preta, ele abre a lista dos que você abriu recentemente. E aí você pode pegar direto um, pegar o Learning. Aqui tem um modelo chamado Extend Line. Me dá um... Não é Extend Line que eu quero, perdão. É o Trim to Intersection, quero explicar Trim. Trim to Intersection. Isso. Tem alguns modelos Trim to Intersection. Me dá um OK. Se vocês abriram o arquivo Learning, modelo Trim to Intersection. OK? Os comandos de trim estão dentro aqui do grupo Modify. Tem esses dois aqui, que são mais simples, e tem o trim múltiplo. Vamos começar pelos mais simples. O ícone já meio que explica, né? Vocês estão vendo duas linhas sendo estendidas ou encurtadas até a intersecção. É um comando dos mais antigos. A princípio, de forma nenhuma, tem setagens, tá? Não tem setagem nenhuma. Vamos pegar o caso mais genérico, que é esse aqui. Ó. Essas duas linhas aqui, cruzadas. Tem 4 soluções aqui, né? Você pode ficar com esses dois pedaços. Você pode ficar com... com esses dois trechos. Você pode ficar com esses dois trechos. Você pode ficar com esses dois trechos. Tem 4 soluções diferentes. Como é que você identifica? Identifica o que você quer ficar no final. Se você quer esse lado aqui, você quer apagar esse pedacinho à direita, identifica aqui. Como eu quero fazer um quadrado, né? Eu quero pegar quero ter no final essa parte de baixo. Então identifica a parte de baixo. Aqui não tem dúvida, porque é para estender os dois. Então é só identificar os dois próximo do ponto de intersecção. Aqui a vertical não tem dúvida, identifica perto do ponto que vai ser alterado. Aqui tem que identificar para a esquerda, se eu identificar para a direita, ele
pega o trecho errado. Então é sempre o lado que você quer ter no final. Aqui tem que identificar a parte de cima da vertical. Me dá um OK se vocês entenderam o trim to intersection. Dos comandos mais antigos do MicroStation, deve estar aí dentro do software há uns quase 30 anos sem ninguém mexer no código. Tá. Tanto faz se você está trabalhando com linhas ou arcos, funciona igualzinho, tá? Então, se eu identificar essa ponta e essa ponta do arco, ele estende até a intersecção. Se eu, nesse cruzamento, eu quero eliminar esses pedacinhos aqui. Então, eu identifico aqui e aqui. E aqui também, eu quero eliminar esses pedacinhos aqui. Então, eu identifico aqui e aqui. Tá? E você pode misturar linha com arco, tá? Não funciona. Não tem problema nenhum. Décadas atrás, por isso o ícone, né? Quando o comando, a primeira versão do comando saiu, funcionava só com linha. Aí ele foi ficando mais esperto com o tempo. Então agora você pode misturar mais tipos de elementos, não só linha. Próximo modelo é o Trim to Element. Aqui tem um outro iconezinho logo abaixo do que a gente usou. De novo, o ícone meio que explica o comando. Ele quer esticar ou encurtar um elemento até outro. Essa aqui a ideia seria modificar um elemento só, não dois. É o Trim to Element. A ideia original do comando era um por um. Então eu quero esticar esse até encostar nessa linha. Eu quero encurtar, de novo, identifica o lado que você quer ter no final, até essa linha. A ideia original era um por um, mas não precisa mais. Ele aprendeu alguns truques aqui. Eu vou pegar meu copy de novo e vou copiar esse cara aqui algumas vezes. E vou pegar e copiar esse cara algumas vezes. Não precisa fazer um por um, dá para fazer tudo de uma vez. Pega o comando Trim to Element. E aqui você arrasta o mouse, gerando essa linha dinâmica, e faz a linha tocar todos esses elementos. E aí você identifica essa linha que está servindo só de elemento de corte aqui. Me dá um OK. Se vocês entenderam o Trim to Element. Você pode usar para modificar um único, ou usando a linha, modificar vários ao mesmo tempo. Agora o último, que é o Trim múltiplo. Esse aqui é o favorito de muita gente. O pessoal fala que eu tenho alguns sentimentos em relação ao MicroStation. Eu gosto ou não gosto de algumas coisas. Eu não gosto desse exercício, porque eu não consigo fazer em menos de 3 etapas. Em 3 passos, tá? Vamos lá. Trimúltiplo. Aqui eles criaram ícones, né? Então, a segunda opção é trim, cortar, só cortar. Vocês viram que o outro chama trim, mas ele estende e encurta, né? Ele corta e estica. Aqui no trim múltiplo, você pode ser pragmático mesmo e falar, eu quero cortar só trim, só trim. Ou eu quero estender, só estender. Ou você pode usar essa opção primeira, que parece meio mágica, que ele corta e estende ao mesmo tempo. Tá? Na verdade, depende
do ponto em que você identifica o elemento, tá? Eu já vou fazer usando linhas, tá? A mensagem lá embaixo está dizendo: identify cutting element, identifica o elemento de corte. Então, eu vou identificar o arco. Agora eu vou arrastar uma linha aqui, pegar essas 3 pontas que são os lados menores, né, para encurtar. Aqui eu vou pegar uma linha, mas eu vou fazer essa linha pegando mais para a esquerda do que para a direita das linhas. Porque aí ele vai entender que eu quero esticar. Passo 2. E aqui só sobrou um, aí eu só dou um botão esquerdo, não precisa de linha, né? Porque é um só, para esticar aqui. 3 passos. E dá um OK. Muito bom. Qualquer hora que vocês queiram, digitam repete que eu repito, tá? Esse aqui parece mais complicado, mas é mais simples. Identifico, usando o mesmo cortar e estender ao mesmo tempo, né? Identifico o círculo como elemento de corte. Põe o cursor dentro do círculo. Arrasta para tocar todas as linhas azuis. Tá feito. Um passo só. Me dá um OK, se vocês entenderam o segundo exercício aí do trimúltiplo. Trimúltiplo é o trim favorito de muita gente aí. Tá. E o último exemplo é só para mostrar que você pode ter mais de um elemento de corte. Identifica um deles, tanto faz a ordem. Aperta, mantém apertado Ctrl, identifica o outro. Aí você pode soltar o Ctrl. E arrasta aqui para tirar essa parte do meio. E dá um outro OK. Na apostila tem uma série de explicações sobre outros comandos, mas são simples de entender. Então eu vou deixar por conta de vocês olhar. A gente não está com muito tempo, mas eu não resisto. Eu vou contar uma história aqui. História real. Uns 20 anos atrás, já deve ser esse tempo mais ou menos, eu fui numa cidade do interior dar um treinamento de atualização de MicroStation. Era um pessoal que já conhecia a MicroStation há alguns anos, só que ele já tinha mudado de versões algumas vezes e queriam saber Eles estavam usando os mesmos comandos, eles queriam saber o que tinha de novo no MicroStation que eles não estavam usando. E era uma fábrica de equipamentos de refrigeração. Aí no meio do treinamento, o rapaz que já me conhecia há alguns anos e que conversou comigo para combinar o treinamento, ele me mostrou uma geometria que fazia parte de uma das peças de uma das máquinas que eles fabricavam. E o desenho era muito curioso. Ele nascia, não precisa fazer, só me acompanha. Ele criava centenas, literalmente centenas de círculos assim. Eu não vou fazer tantas quantas ele tinha, tá? Mas só para entender. Era muito mais, tá? E aí ele pegava isso e copiava. Podia usar o comando de matriz, né? Tá. Era muito mais que isso, tá? Isso aqui é muito pequeno comparado ao que ele tinha. E aí ele precisava, na verdade, só do contorno externo. Todo o resto era para jogar fora. Ele só precisava do contorno externo. Adivinha que comando ele usava? Para limpar tudo que está dentro? Não, ele usava o trim. Ele selecionava tudo e era uma versão de trim antiga, tá? Hoje, se eu fosse usar essa versão de trim,
Eu arrastava uma linha aqui, eu arrastava uma linha aqui, arrastava uma linha aqui, arrastava uma linha aqui, e aí eu pegava o comando de seleção, pegava essa parte de dentro e deletava. 5 passos. Ok. Mas ele, a versão de trim que ele tinha, isso faz uns 20 anos atrás, né? Não tinha essa linha. Então o que ele me disse era o seguinte: Nobu, eu tenho que selecionar. Aí eu pego o trim múltiplo, e eu vou de um em um. Como o desenho era gigantesco, ele me falou que ele levava às vezes 4 horas. Ele ficava no mesmo comando, só no botão esquerdo, 4 horas para limpar tudo, tá? Aí eu perguntei, como o Vitor já sugeriu, hein? Por que você não seleciona tudo? E em vez de trim, você usa booleanos. Criar região. Você une, você junta os círculos. Não mantém o original. Em vez de 4 horas apertando o botão esquerdo, você não faz isso em um único clique. Já tem o resultado final, já está concatenado. História real. O rapaz olhou para mim e falou: Nobu, obrigado, pode encerrar o treinamento, pode ir embora. Estamos felizes com o treinamento. Pode encerrar agora, se quiser. Tá? Por isso que eu digo, não tentem resolver todos os problemas com trim. Às vezes, booleano é melhor. Tá? É raro ver usuários em 2D usando booleanos. Não se esqueçam. Praticamente é o flood e o união. Tá? Esses dois não tem muito uso, porque o próprio flood pode fazer esses papéis aqui, de união e intersecção. Tranquilo? Não se esqueçam, isso é um conselho. Não se esqueçam das booleanas no comando create region. Eu conto essa história, que é uma história real, para vocês não esquecerem.